E aí, meu povo, tudo bem? Meus queridos e minhas queridas alunas, vamos começar nossa aula de hoje. Espero que esteja tudo bem e que estejam adotando todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Vamos para nossa aula de hoje, oitavo ano. Bom, nós vamos abordar agora a resenha crítica, defini-la, tá certo? E saber as suas principais características, tá ok? A resenha crítica, gente, é um texto de caráter expositivo argumentativo que consiste em avaliar um objeto cultural, um livro, um filme, uma peça de teatro. Quando a palavra crítica vem à nossa mente, o que é que a gente pensa? Que é só algo negativo, né? Pois a crítica, minha gente, é uma forma de avaliar aquele objeto. Avaliar uma situação. No caso, no nosso caso, é um objeto cultural. E há três tipos dessa crítica. A crítica elogiosa é aquela na qual o avaliador, a pessoa, o autor que está fazendo a crítica, destaca os pontos positivos. Por exemplo, em um filme, quando ele retrata que a atuação dos personagens foi expressiva em razão de prender a atenção do público. Outro exemplo é que a trilha sonora foi bastante pertinente pelo fato de haver uma conexão dessa trilha com as cenas retratadas no filme. E aí nós temos a crítica negativa. A crítica negativa, essa a gente conhece bem, né? Que não deveria ser a mais usual. A crítica negativa é aquela na qual o avaliador, aquela pessoa que está fazendo a resenha, destaca, né? Retrata apenas os fatos negativos, os pontos negativos. Vamos dar exemplo do nosso interesse, que é o nosso filme. Quando se aponta a atuação inexpressiva dos personagens, porque não houve uma espontaneidade na hora de representar. Isso é um exemplo de crítica negativa. E a crítica construtiva, que é essa que deveria estar mais presente na nossa vida, não só nas resenhas, é aquela crítica na qual o avaliador ele destaca os pontos negativos, porém apresenta a sugestão de melhoria. Vale lembrar também que essa crítica construtiva, ela se conssocia muito, ou seja, ela se parece muito, ela se alinha muito com a ideia da proposta de redação do Enem. No último parágrafo, a proposta nos pede que seja apontada uma intervenção, né, uma sugestão de melhoria, que futuramente, meus queridos e minhas queridas, vocês terão acesso a essa redação do Enem. Não tem como fugir. Então, a crítica construtiva é esta na qual, né, se destaca os pontos negativos, mas se apresenta uma sugestão de melhoria. Vamos dar exemplo também para o filme. No caso que a escolha dos personagens nesse filme não houve um envolvimento, né, do público, mas que na próxima versão se atente nessa busca de uma maior espontaneidade, tá certo? Então, são esses três tipos de críticas que devem ser uma das escolhas de vocês para fazer a produção de uma resenha, tá bom? Também outra coisa, vale destacar os adjetivos, né? Essas palavrinhas, né? Esses termos da nossa língua que caracteriza o ser a que ele se refere. Quando eu disse assim, a trama de um filme é inexpressiva. Essa palavrinha inexpressiva, né? Esse termo, ele não é somente adjetivo. É interessante que nós saibamos que seja um adjetivo. Essa palavra inexpressiva está caracterizando a trama. Porém, quando eu uso esse adjetivo, ele tem a força de argumentar. O que é isso? Quando eu caracterizo, eu estou também fazendo uma avaliação. Eu estou apontando que a trama não foi interessante, não foi expressiva, não empolgou. Então, a gente tem que observar, nós temos que observar essas nuances da gramática. Que a gramática não é só para classificar.
Esses termos, eles têm um efeito de sentido, eles têm um propósito, uma finalidade quando eles são empregados, nos textos, tá bom? Vamos continuar nossa aula. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da estrutura. Basicamente, a estrutura de uma resenha crítica, ela se subdivide em 3 partes. A primeira parte é aquela na qual há exposição do tema. O que é essa exposição? Nesse momento, são apresentados todos os aspectos gerais da obra avaliada, né? Do objeto cultural avaliado. Então, aqui é o momento no qual se apresenta uma síntese, é aquele resumo, né? O resumo é nesse momento. Apresenta-se o resumo, uma sinopse da obra avaliada. Por exemplo, no filme, o diretor, o ano de lançamento, os principais personagens e uma síntese da história, certo? Geralmente, dedica-se 1 ou 2 parágrafos para esse momento. A segunda parte, que aí vem, né? É a resenha, é a parte da crítica, na fase da argumentação. É nessa fase, né, nessa etapa, em que o avaliador, o produtor do texto, ele tece os seus comentários, né? Faz a sua avaliação. Naquele exemplo lá que eu estava mencionando anteriormente, os tipos de crítica. Ele destaca os pontos negativos desse objeto cultural, ele destaca os pontos positivos, né? Mas sempre apresenta o ponto e comenta, dando a sua opinião, né? Emitindo o seu ponto de vista com argumentos, com exemplos que sejam convincentes para quem está lendo, certo? E o terceiro momento, nossa terceira fase, nossa terceira etapa, diz respeito à recomendação, né? Assim, destacando. Na segunda parte, também pode ser 2 parágrafos, se assim for melhor. Nesse momento eu vou pedir só um parágrafo de vocês, tá? Quando for solicitada a proposta de redação. E, como eu estava falando, o terceiro momento é o terceiro momento da indicação, né? Da recomendação. Esse momento é dedicado, depois de tudo que foi apresentado, é esse momento que você vai, entre aspas, vender o peixe. Como assim, professor, que é vender o peixe? É o momento que você vai informar ao leitor se é uma obra, por exemplo, um filme, se o filme, você indicaria esse filme e por que você indicaria, né? E, ou o contrário, se é um filme que não merece ser apreciado em razão do que você já elencou, mas você destaca um pouco mais, tá bom? São essas 3 fases. A primeira fase é a exposição, é a apresentação do tema no geral, né, dos aspectos gerais, como foi falado agora há pouco. A segunda parte é em relação à própria crítica, é a sua avaliação, é o seu ponto de vista das cenas, das situações que você observou. E a terceira fase, né, a terceira finalizando, é da indicação. É o momento no qual você vai sugerir ou não esse filme, esse objeto cultural e por que disso, ok? Vamos lá, continuar? Vamos encerrar nossa aula por hoje? Atenção, galerinha, 2 pontos que merecem ser observados. Primeiro, a resenha não é o resumo de um resumo, mas você pode me perguntar assim, professor, mas na resenha há um resumo? Sim, há um resumo naquela primeira parte da resenha, na qual são apresentados os aspectos gerais da obra avaliada, do filme, né, no caso, ou de um livro, de uma peça teatral, de um lançamento, de um EP novo de uma banda, ok? Outro detalhe que vocês não podem esquecer é não utilizar a primeira pessoa do singular. No caso, a primeira pessoa
denomina-se eu. Professor, mas por que eu não vou dar minha opinião sobre o que eu estou avaliando? Sim, mas por que não devemos voltar essa opinião para si mesmo? Porque ela vai perder a consistência. É como se o que você está avaliando, no caso, emitindo a sua opinião, fosse apenas um pensamento, um posicionamento seu, exclusivo. Como se fosse apenas a sua visão sobre aquele fato, sobre aquele julgamento. Então, evitem construções do tipo: eu acho que a atuação da personagem X é inexpressiva porque não consegue envolver o público na história retratada. Primeiro, eu acho, né, o verbo achar, ele expressa incerteza. E o que é o ideal? Como eu devo fazer, professor? Utilizar a terceira pessoa. Você vai falar do fato, da situação. Exemplo: a atuação da personagem X é inexpressiva porque não consegue envolver o público na história retratada. Você só muda o posicionamento. Você usou a terceira pessoa e trouxe uma opinião geral, que reforçou o que você está apresentando, ok? Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Obrigado pela paciência. Quero dizer que estou morrendo de saudade para nós nos reencontrarmos pessoalmente e nesse momento a gente poder dar um abraço no outro, expressar um gesto de carinho, porque são esses sentimentos que valem a pena nós cultivarmos. E nesse momento, um gesto de carinho, de cuidado, é seguir as recomendações propostas, né, pelo Ministério da Saúde, para ficar em casa. Vamos ficar em casa. Eu estou ficando tanto em casa, minha gente, que o visual é esse aí que vocês estão vendo, tá bom? Mas é isso, vamos ficar em casa, porque logo, logo nós vamos nos encontrar, vamos nos abraçar, vamos sorrir para a vida, que a vida é maravilhosa. Apesar de todas as dificuldades, vale a pena viver, vale a pena aprender, e esse momento é de aprendizado. Certamente sairemos desse momento renovados, dando valor cada vez mais às pequenas coisas, porque a felicidade reside, mora, habita nos pequenos gestos, né, gente? E falando em pequenos gestos, eu trouxe aqui um poema para vocês, da Clarice Lispector. Eu vou dar uma pescadinha, porque eu não aprendi na íntegra, mas acredito que ele seja muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. E se estivesse viva, a Clarice estaria fazendo 100 anos. Estamos comemorando o centenário da Clarice Lispector, uma grande poetisa do nosso Brasil, né? E também é oportuno falar dos poetas nesse momento tão delicado, até porque poetas eles não morrem, né? Eles vão habitar outras constelações. O poema é o sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. Clarice Lispector. Beijo, fui.